Olá, bom dia. Meu nome é Tatiane, sou nutricionista e mestre em Nutrição e Saúde pela UFG e atualmente doutorando em Ciências Nutricionais na UFRJ. E hoje eu vou falar um pouquinho com vocês, trazer brevemente o que são os suplementos alimentares. Então, os suplementos alimentares, eles são um produto para ingestão oral apresentado em formas farmacêuticas destinado a suplementar a alimentação de indivíduos saudáveis com nutrientes, substâncias bioativas, enzimas ou probióticos. E eles podem ser isolados ou combinados. Então, para ficar claro, os suplementos, eles não são medicamentos e por isso eles não servem para tratar, prevenir ou curar doenças. Então, eu acredito que todo mundo já deve ter ouvido falar sobre algum tipo de suplemento, ou já quis usar, ou estar em uso de algum suplemento. Então, hoje a gente vai ver um pouquinho o que é essa parte no mundo da nutrição. Então, esse termo de suplemento alimentar, ele surgiu em 2018, né? Todos eles são regulamentados pela Anvisa e eles têm o objetivo de garantir o acesso da população a produtos seguros e de qualidade. Então, eles não são produzidos de qualquer forma, né? Tem toda uma regulamentação por trás da vigilância sanitária por causa disso. Bom, os suplementos alimentares, eles reúnem produtos que estavam enquadrados em outros grupos de alimentos. Antigamente, nós tínhamos alimentos, né, para fins especiais, específicos para atletas, para gestantes e para idosos, né? Então, hoje a gente reúne todos esses suplementos designados como suplementos alimentares, sem designar qual fim especial ele é. E além disso, suplementos, eles fornecem, né, a definição de limites mínimos e máximos, né? Quais são as populações indicadas, os constituintes, para ver se eles são autorizados ou não, e alegações com comprovação científica, o que é bastante interessante também. Então, qual que é a finalidade desse suplemento? Eles, como eu havia falado, eles servem para complementar a alimentação, seja com nutrientes, substâncias bioativas. Essas substâncias bioativas são compostos que existem nos alimentos, como a curcumina, presente no açafrão, o resveratrol, presente na uva. Isso são ditos como substâncias bioativas, né? Bem como enzimas ou então probióticos. Os probióticos são seres vivos, né, micro-organismos vivos, que em determinada quantidade confere benefício ao seu hospedeiro. Então, essa finalidade do suplemento é propiciar um benefício para a saúde da pessoa, do paciente, ou então até do cliente que a gente está atendendo. Então, esses benefícios eles estão relacionados à substância ou então ao micro-organismo fornecido. E tem exceção, né, aos suplementos de enzima e probióticos, que não é necessário destacar nesses produtos um benefício específico relacionado ao seu consumo. E isso também é até regulamentado pela Anvisa, né? Tem alguns compostos que a gente já tem evidências que eles conferem benefícios à saúde, mas na rotulagem do seu alimento, ele não pode fornecer essa informação. Por quê? Cada indivíduo tem uma resposta diferente, tem um tipo de alimentação, tem uma rotina diferente. Então, pode ser que você atribua uma propriedade, vamos supor, confere risco a doenças cardiovasculares. Mas isso pode acontecer para uma pessoa e pode não acontecer para outra. Então, a gente não pode estar atribuindo esses benefícios a esses produtos por causa disso, né? Senão as pessoas vão cair em cima da indústria alimentícia. Então, para quem tiver interesse, né, saber ou então quer criar um alimento ou um suplemento, no site da Anvisa nós temos os constituintes autorizados para o uso de suplementos alimentares.
Esses constituintes, eles mostram as quantidades, né? Igual aqui tem o acetato de cálcio, e aí fala as especificações, qual que é a função, as alegações autorizadas, né? E requisitos para o uso da alegação. Então, aqui a alegação, cálcio auxilia na função e manutenção dos ossos, né? Então, a pessoa não pode colocar que tem outra função além dessa que já está especificado pela Anvisa, pois é proibido. O que pode acontecer também é a pessoa fazer a criação de um novo produto e dar uma função de um alimento supraprotetor, né? Previne a osteoporose. É claro, não vai ter só um alimento que vai prevenir ou curar uma doença. Vocês têm que ter uma noção que os alimentos eles não funcionam como super-heróis ou então como vilões. Para você ter uma alimentação saudável, a gente precisa de todos os nutrientes. Se a gente quer conferir benefícios para a saúde e prevenir doenças, nós temos que ter uma alimentação diversificada. Não vai ser só consumindo leite o tempo todo, ou comendo carne, ou tirando o arroz da alimentação, que a gente vai prevenir e ter a cura de todas as doenças. Bom, então, além desses constituintes autorizados, né, para o uso de suplementos alimentares, além das atribuições e alegação das funções, tem um limite máximo, então, a recomendação por idade, que isso é muito interessante. Nós temos alguns grupos que são vulneráveis, né, como crianças, gestantes e idosos, e que às vezes eles não podem consumir uma recomendação acima ou abaixo do preconizado, que pode acontecer algumas divergências, ter alguns problemas intestinais ou então outras alterações metabólicas. Então, principalmente para quem quer estar realizando a formulação de um novo produto, ou então você vai consumir esse produto, você pode estar conferindo essa informação no site da Anvisa para ver se ele está recomendado, se ele está adequado para aquela idade que você irá fornecer. Isso não só é interessante para profissionais, mas para pessoas leigas também, que querem ler, saber um pouco mais do que anda consumindo. É muito interessante também. Então aqui, tomem cuidado, pessoal, com as propagandas de alimentos, principalmente quando falam milagrosos, né? Aqui eu trouxe para vocês uma propaganda de uma água de coco que fala hidrata naturalmente sem colesterol. Isso é para vocês aprenderem. Não existe colesterol em produtos inteiramente vegetais, como por exemplo óleo de soja, óleo de canola, óleo de azeite. Então, se a pessoa falar, não tem colesterol, sim, esse produto é de origem vegetal, não é para ele ter colesterol. A gente vai encontrar colesterol em produtos de origem animal. Assim como tem alguns leites, já teve, né, embalagens, que o leite falava que prevenia a osteoporose. Então, assim, o leite em si, só o leite, sem o consumo de outros alimentos, ele não vai prevenir a osteoporose. É uma complexidade tão grande que envolve as doenças, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com o que vem escrito na embalagem do alimento. E só para tirar uma dúvida, vocês têm o costume de ler o rótulo dos alimentos? Vocês costumam perceber se tem algumas certas falas, se está enriquecido com ômega 6, ômega 3, ou se tem algum fator termogênico? Eu acredito que quando a gente pega algum produto que tem essa atribuição, é claro que a gente vai querer comprar, porque a gente vai querer aquele produto que dê resultado. Principalmente quem está em fase de emagrecimento, ou então quem quer ganhar músculo, quer ficar bem forte. Então a gente tem que ter o hábito de estar lendo os rótulos para a gente não estar sendo enganado por produtos como essa água de coco. Então, para o produto ter uma atribuição, alguma finalidade, ele tem que passar por uma comprovação científica, né?
Coloquei aqui até um exemplo. Ele vai passar por um período de observação, vão ser realizadas algumas perguntas, vão levantar algumas hipóteses, fazer experimentos, analisar esses experimentos e aí sim a gente vai realizar a conclusão. A gente vai ver na frente alguns suplementos que eu trouxe que passou por todo esse processo de comprovação científica, né? Eles perceberam, nossa, tal suplemento parece que tem efeito benéfico para a saúde. Vamos estudar? E aí eles concluíram, realmente tem efeito, e aí a gente pode passar para a população. Claro, de acordo com as recomendações preconizadas. Aqui outra coisa, termogênicos são milagrosos? É outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, né? O que são os termogênicos? São aqueles produtos ou alimentos que estão associados com o aumento da queima de gordura, né? Então a gente ouve falar muito do chá verde, da cafeína, da canela, que são realmente produtos que aumentam, né, a termogênese, mas esse aumento é muito pouco, não chega a ser mais do que 5%. E quando a gente fala desse aumento, a gente visa principalmente atletas, né? É interessante para atletas de ponta, porque eles dependem para poder ganhar a medalha, né? Nós vamos ter agora as Olimpíadas no Japão, e assim, o que é diferente para eles são milésimos de segundos, né? Algumas provas, como por exemplo a natação, a diferença é muito pouca. Então, 5% de efeito de melhoramento da performance que o efeito termogênico promove, para esses atletas é muito importante. Mas para você que faz academia, né, que está bem tranquilo, não faz aquele treino tão pesado, é meio que jogar dinheiro fora. Então, aqui serve também dietas restritivas, né, mas alimentos milagrosos durante o tratamento do câncer. Mas aqui eu quero só focar na questão de suplementos, como eu havia falado. Não tem finalidade de curar ou tratar doenças, né? Alguns suplementos eles podem ser utilizados para auxiliar o tratamento, mas não é protocolo de tratamento. Não é assim, a pessoa está com câncer de cabeça e pescoço. Tem que tomar maltodextrina. Então, isso não é base, não é um protocolo direto e efetivo que a gente utiliza em doenças, principalmente tratando de câncer. Quem pode usar o suplemento alimentar? Então, são destinados a pessoas saudáveis ou doentes, como opção para a complementação nutricional. Importante, o suplemento ele deve ser prescrito por profissional da saúde. Isso eu digo, o médico ou o nutricionista. Se não for nenhum desses dois profissionais, ninguém pode prescrever. O personal não pode prescrever, o fisioterapeuta não vai prescrever. Os únicos que têm habilitação para realizar essa prescrição é o médico e o nutricionista, né? Então, aqui, como eu havia falado, crianças, gestantes e idosos podem utilizar suplementos, mas com restrições. Eles são considerados mais vulneráveis, né? Então, a gente deve atentar daqueles limites de consumo que eu havia falado e os ingredientes autorizados, que eles são diferenciados também para esse grupo populacional. Por quê? Por exemplo, para criança, tem alguns suplementos, tem alguns produtos, né, principalmente formas lácteas, que a proteína ela precisa estar mais hidrolisada, ela precisa ser de uma fácil quebra. Então, é diferente de alguns produtos que a gente encontra, alguns suplementos que a gente encontra no mercado. E a mesma coisa para idosos. Os idosos, eles apresentam diferenças ao longo da idade, né, alterações gastrointestinais, de motilidade. Então, eles precisam de nutrientes que tenham uma digestão mais facilitada. Bom, aqui sobre os alimentos a Margarete está perguntando sobre os alimentos termogênicos para pacientes hipertensos.
Qual seria a sua finalidade de utilizar termogênico para pacientes com hipertensão? Não há recomendação, porque às vezes o paciente pode fazer a ingestão, vamos supor, de cafeína, né? No caso, eu estou falando de suplemento, a cápsula, que pode ser em torno de 300 a 400 miligramas. E isso pode causar uma taquicardia nesse paciente, o que não é indicado. E assim, isso pode acontecer até para pacientes que não tenham problemas cardíacos, mas que pode ter uma sensibilidade para cafeína. Então, não é recomendado o uso termogênico para pacientes que são hipertensos. Como eu identifico se um produto é um suplemento alimentar ou não? Esse suplemento ele vai ter a informação nutricional dele, igual todo alimento que tem, né? Ele vai falar a informação nutricional, a porção, a quantidade sem colher, sem xícara, a quantidade da porção, que vai fornecer o valor energético, carboidrato, proteínas, gorduras, fibras, sódio e os valores diários de referência com base em dieta de 2.000 quilocalorias. Esse daqui eu peguei de um suplemento proteico, e aí ele tem que apresentar o aminograma também. E aí ele mostra os principais aminoácidos, né, que estão descritos nesse whey. E além disso, nós temos outra informação que é muito importante, como eu havia falado. Lembram daquelas alegações da Anvisa? Né? Tem que ser tudo informado muito bem para o paciente. Então, como vocês podem perceber, aqui ele me mostra produto classificado como suplemento alimentar de carboidrato, proteína, gorduras e creatina em pó. Qual que é a recomendação desse produto? Né? Tem que manter ele em abrigo de luz, calor, umidade, né? As recomendações de uso. Sugestão de consumo. Diluir 160 gramas, né, 4 scoops, em 300 ml de água, preferencialmente gelada. Consumir uma vez ao dia ou conforme prescrição profissional, médico ou então nutricionista. Então, todas essas informações devem constar de acordo com os valores diários. Tem que constar todos os ingredientes do suplemento, principalmente porque atualmente nós encontramos pessoas que têm vários problemas alergênicos, né? Então não é qualquer pessoa que vai poder estar utilizando esse suplemento. Então tem que conter todos os ingredientes. Se tem algum constituinte alergênico, geralmente são leite, a soja também é um produto bastante alergênico. Algumas pessoas também têm alergia ao ovo, né? Então tem que informar se contém glúten, lactose. Aí que ele até coloca diabéticos, contém glucose, contém aromatizante sintético idêntico ao natural. Pessoas também possuem alergias aos aromatizantes, né? Então, outra coisa que ele tem que deixar bem claro, este produto não é um medicamento, porque senão as pessoas acabam apropriando que isso é um medicamento e, na verdade, não é um suplemento, é um complemento para alimentação, para melhora da saúde da pessoa. Então, não exceder a recomendação diária de consumo indicada na embalagem. Aí tem aqui, é recomendado para adultos acima de 18 anos, não deve ser consumido por gestantes, lactantes e crianças. Então, leiam bastante os rótulos, que eles têm todas as informações que vocês vão precisar, mesmo se tiver aquelas letras pequenininhas. Então, aqui, como eu havia falado, usar suplemento é seguro? Pode fazer mal à saúde? Primeira pergunta. Usar suplemento é seguro, porém depende. Tatiane, depende de quê? Como qualquer outra situação, né, qualquer outro alimento, produto que é vendido no mercado, ele não tem 100% de garantia. Né? Então, o que pode acontecer? A maior parte desses riscos associados está relacionado a produtos irregulares, às vezes comprou algum produto vencido, algum produto que teve alguma má formulação do lote.
né? Então é necessário avaliar criteriosamente a segurança desses ingredientes que são utilizados, né? Antes da exposição ao consumo desse suplemento. E o que mais acontece é o consumo em quantidades acima do limite de segurança, ou então por grupos populacionais para os quais não são indicados. Mas esse em relação à quantidade acima do limite é muito comum, como por exemplo da cafeína. Às vezes as pessoas querem ingerir uma quantidade acima de cafeína ou então de outros produtos termogênicos e podem dar uma taquicardia, alguma aceleração, ou a pessoa começa a suar frio, pode ter aí algum comprometimento um pouco maior. Assim como a pessoa também ingerir, vamos supor, uma proteína hidrolisada em excesso e pode acabar levando a passar mal, sentir algum desconforto intestinal, dependendo do tipo de associação que ela faz com a alimentação. Então, aqui eu vou falar um pouco sobre os principais suplementos. A gente vai começar falando sobre os suplementos proteicos. Então, o whey protein é considerado uma das proteínas de maior valor biológico, que ele é originado do soro do leite de vaca. Então, nós vamos ter o soro, né? Vamos ter o leite de vaca, e 80% desse leite é de caseína e 20% é do soro de leite. E ele é amplamente utilizado, bem estabelecido na literatura, pois ele apresenta rápida digestibilidade, alto teor de aminoácidos essenciais ramificados, como BCAA, eu vou explicar um pouco na frente, estimula a síntese proteica muscular e auxílio na recuperação muscular. Eu acredito que todo mundo deve conhecer o que é o whey protein, já deve ter ouvido falar, ou querer usar o whey protein, que fala que quer ganhar massa magra. Então, como que esse whey ele é produzido? Né? O leite ele vai ser extraído da vaca, ele vai ser refrigerado e aí ele vai ser transformado em produto e o soro do leite é separado. No caso, quando há produção de leite. Quem já foi em fazenda, já viu como funciona a produção do leite, aquele soro que é jogado fora do queijo, ele que é aproveitado para fazer a realização do whey protein. Então, a gente vai ter a produção, o whey vai ser ultrafiltrado, o concentrado do whey é filtrado para produzir o whey hidrolisado. E o isolado é seco para se tornar o whey em pó. Então, aí é adicionado aromatizantes no whey, ele vai ser embalado para venda e aí ele é transportado e chega até nós. A Jussara está perguntando, o kefir seria uma opção de whey? Não, o kefir ele é um probiótico. Lembra que eu havia falado que são micro-organismos vivos que eles conferem benefícios à saúde. Então, o kefir ele não se caracteriza como um whey protein, tá? Mas ele pode ser amplamente utilizado em várias receitas, como produção de queijo de kefir, de iogurte, e ele é muito ótimo para ser utilizado para quem tem problemas intestinais, quem está com prisão de ventre, algo nesse sentido. Então, nós temos 3 tipos de whey: concentrado, isolado e o hidrolisado. Aqui eu trouxe para vocês, eu elegi uma marca X, e aqui eu coloquei para vocês a diferença na composição nutricional desses whey. Por que eu estou mostrando isso para vocês? A gente tem que aprender a ler o rótulo para a gente não comprar algo que a gente acha que pode ser o mais benéfico, porém a gente vai estar comprando um que pode ter um resultado similar, porém é mais caro. O whey concentrado, ele tem cerca de 80% de proteína, né? Ele tem, como vocês podem perceber, ele tem carboidrato e proteína. O whey isolado, ele é, como se diz, a proteína pura. Se ele já está acima de 90%, ele já é considerado um whey isolado. Alguns são 90%, outros são 100%. Então, vocês podem perceber que ele tem só 3 gramas a mais de proteína, né? Não tem carboidrato e tem cerca de 6 calorias a menos do que o isolado.
O hidrolisado, ele é dito como um whey que sofre uma hidrólise, né? As proteínas extraídas do soro do leite, elas são pré-digeridas. E isso garante uma absorção mais rápida. Então, vocês podem ver, ele tem a mesma quantidade de proteína do whey isolado, tem só 1 grama de carboidrato e tem 110 quilocalorias. E vocês podem perceber que a diferença entre esses whey protein são muito poucas, né? Eu acho que a principal diferença está no preço, né? Esse whey concentrado ele está a R$ 77,50, o isolado 139 e o hidrolisado 153. E aí o que acontece? A pessoa vai chegar na loja para poder comprar o whey, e aí a maioria dos vendedores vão falar que o isolado ou o hidrolisado é melhor, né? E isso vai depender do seu objetivo. Claro, porque quem deve prescrever isso para você, repetindo novamente, deve ser o médico ou então o nutricionista. Então, dependendo do seu objetivo, não tem nenhum problema você usar um whey que é concentrado, porque vai te oferecer carboidrato e também vai te oferecer proteína, né? Principalmente se você pode estar utilizando no pré-treino, no pós-treino. A quantidade de proteína ao longo do dia é o que é mais essencial. E não se você está tomando essa proteína antes ou depois do treino. Mas, em geral, as pessoas tomam o suplemento antes ou depois do treino, devido à rotina, a toda a trajetória que elas têm que realizar. Algo que fica mais fácil também. Então, tem que ter senso crítico e saber descrever corretamente qual o tipo de whey que o seu paciente vai precisar, né? E outra coisa importante tem muitas pessoas que chegam no consultório e perguntam: Nutri, eu preciso usar suplemento? Eu tenho usado suplemento? Então, a gente fala, depende. Você come carne, come ovo, come frango, toma leite, tem todo esse aporte proteico? Sim, tem. Então você não precisa de proteína, né? Você não precisa de uma proteína extra. Mas eu tenho uma dificuldade, eu não consigo comer de manhã, não consigo comer tal horário. E aí são estratégias onde a gente insere a utilização do whey protein. Então, assim, não é só você, vou me matricular na academia, tem que comprar aquele tanto de suplemento. Não precisa, né? Você pode estar só trabalhando com a parte de reeducação alimentar, até porque eu vou mostrar para vocês que muitos dos suplementos que são vendidos, apesar deles descreverem benefícios, a maioria não tem comprovação científica eficaz. Aqui, além da proteína do whey, que é uma proteína animal, eu trouxe para vocês os tipos de proteína vegetal. Eu não sei se vocês conhecem, eu acredito que a maioria deve saber da proteína de soja, né? Ela já é um pouco mais antiga, mas recentemente tem sido utilizado nessa onda de vegetarianos, de veganos, tem surgido várias opções vegetais, como a proteína de ervilha, a proteína de arroz, a proteína de aveia, bem como leite de coco, leite de amêndoas. Então tem surgido muito essa pegada vegetariana e tem sido realizados estudos para eles compararem se essas proteínas vegetais têm a mesma eficácia da proteína animal. Então, eu trouxe até aqui um estudo para vocês, pode ficar tranquilo que eu vou traduzir. E quem gosta de ler, de estudar, aqui esse estudo eles avaliaram o efeito do whey protein e da proteína de ervilha sobre 8 semanas de uma atividade física de alta intensidade, que é o HIIT. Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar do HIIT. E o que eles concluíram no final desse estudo? Que a ingestão de whey e da proteína de ervilha teve resultados similares na melhora da composição corporal, né, aumento de músculo, produção de força e melhora na performance. Então, a pessoa que está buscando, né,
melhorar, ter aumento de massa magra, melhorar a performance, ela pode estar tanto utilizando uma proteína vegetal quanto uma proteína animal. E assim, as proteínas vegetais, elas têm se destacado, pois elas têm um baixo impacto no ambiente, né? Eles são mais sustentáveis e também são produtos que têm baixo custo, como a proteína de ervilha. Então, isso é muito interessante até para a indústria. Acredito que cerca de 1 quilo de proteína de ervilha é em torno de R$ 69,90. Então, às vezes, é até mais barato, por exemplo, do que o whey concentrado. Então, aqui só para reforçar, o consumo excessivo de proteína, ou seja, a ingestão além das recomendações diárias, não proporciona um ganho extra de massa muscular e de melhora no desempenho físico. Então, o que acontece? As pessoas elas querem comer 120 gramas de frango, mais 10 ovos, aí toma albumina, toma whey protein e toma BCA. Então, assim, isso já extrapola, dependendo do... A gente calcula a quantidade de recomendação de proteína pelo peso da pessoa. Então, dependendo se ela consome tudo isso ao longo do dia, né, ela está consumindo uma quantidade exagerada, né, de proteínas. E aí as pessoas falam, mas a proteína ela pode desempenhar algum problema renal? Para quem é saudável, não. Né? Se a pessoa é jovem, ativa, esse consumo exagerado de proteína, ele não vai causar problemas de saúde. Mas se isso for para uma pessoa que tem um problema renal, que tem alguma disfunção renal, isso sim vai interferir na função, no metabolismo dela. E no mais, o que vai acontecer? Você vai estar gastando dinheiro fora, né? E você não vai estar tendo esse aumento de ganho de massa muscular, que é o esperado. Então, aqui, vamos falar do BCAA. Então, são os aminoácidos de cadeia ramificada, né? Que são caracterizados pela valina, leucina e a isoleucina. Então, o principal aminoácido do BCAA e o mais rico é a leucina, que é onde que confere os maiores benefícios, principalmente relacionados à performance. Então, uma das principais fontes de hidrogênio é utilizar na síntese de glutamina e alanina. Então, ele é bem descrito na recuperação após os exercícios físicos, auxílio na síntese de proteína e colaboração com o sistema imunológico. Então, tem registro que os BCAAs diminuem a degradação muscular induzida pelo exercício e promovem o efeito hormonal anticatabólico. O que é anticatabólico? Seria evitar a depressão das nossas fibras musculares, ou seja, evitar que você perda massa muscular. Então, é considerado um possível suplemento com efeito, né? Então, existem alguns estudos comprovando as teorias, porém, são necessárias mais pesquisas para determinar como afeta o treinamento e o desempenho. Então, o que acontece? Algumas pessoas acreditam que você tem que tomar whey e BCAA. Meus queridos, na formulação do whey, nós já temos BCAA. Então, se você já toma whey, vocês lembram daquele aminograma que eu mostrei? Vou até voltar aqui na formulação do whey. Aqui já mostra, vocês estão vendo a isoleucina, a leucina e a valina. Então, se você já faz o consumo de whey protein, você não precisa estar utilizando o BCAA. É jogar dinheiro fora, tá? Então, se alguém vir falar, não, tem que comprar whey e BCAA, não acreditem, a pessoa está querendo ganhar dinheiro em cima de você. Então, aqui esse estudo só foi para avaliar a utilização da suplementação de BCAA, né? E aqui eles encontraram um resultado melhor quando a dieta consistia em torno de 1 grama por quilograma de peso de proteína. Então, assim, não estou falando que é whey, é proteína no geral. Então, você tem que ter um consumo adequado de proteína
Se você, no caso, quer utilizar só o BCA, a sua ingestão de proteína ela tem que estar adequada. Maltodextrina. A maltodextrina é um carboidrato complexo e ele é obtido pela hidrólise parcial do amido. Então, a maltodextrina também é bastante utilizada, principalmente para quem quer ganhar peso. Né? Nós temos alguns atletas que eles têm que conseguir chegar ao maior peso, né? Como, por exemplo, fisiculturista. Eles precisam chegar, vamos supor, a 110 quilos. E só com proteína não vai conseguir, tem que comer carboidrato. Então, ele vai para aquela fase onde ele come bastante, né? E depois vai para a fase off, que é a fase dele dar uma secada. Ele ganha um peso a mais e depois ele faz aquele processo até de desidratação para ele poder ficar bem definido. Então, que eu trouxe para vocês só 2 exemplos da informação nutricional, que pode ser diferente a porção, né? Tem um que é de 40 gramas e outro que é de 50, que aí vai oferecer 37 gramas ou então 48 gramas só de carboidrato. Vocês viram que tem só carboidrato e calorias. Esse daqui tem sódio, o outro não tem. Então, indivíduos que não conseguem ingerir a necessidade de carboidrato pela alimentação têm necessidade de suplementar tal nutriente, não existindo efeitos colaterais negativos. Então, só tem que ter atenção para diabéticos tipo 2, né, e hipoglicêmicos que não devem utilizar a maltodextrina. Então, é um suplemento bem comum e até utilizado em hospitais também. A creatina, muito falada também. A creatina é um ácido orgânico nitrogenado natural. Ela pode ser obtida também através da alimentação. E 95% dela vai ser armazenada no músculo esquelético. E o restante vai ser encontrado no cérebro, fígado, rins e testículos. E a sua síntese ocorre no fígado e nos rins. Então, quais são as fontes alimentares da creatina? A gente encontra principalmente em carnes, peixes e aves. Cerca de 1 kg de salmão cru e carne bovina contém 2 gramas de creatina. Então, o que a creatina faz? Ela é descrita como um recurso ergogênico, promissor capaz de aumentar o desempenho atlético durante exercícios de curta duração e alta intensidade, como por aquelas corridas de 100 metros, que é super rápido. Né? E ela confere aumento de massa magra, força muscular e volume total de água corporal. E ela é bastante utilizada também por atletas e também por amadores, né? Pessoas que fazem academia sem finalidade esportiva. Então, alguns estudos eles trazem que a creatina ela pode ser uma potencial intervenção nutricional, principalmente para idosos, né, que apresentam a sarcopenia. O que é a sarcopenia? É a perda de massa magra. Então, como eu havia falado, a creatina ela tem sido estudada como aumento de massa muscular. Né? Então, como eu havia falado, também tem algumas limitações em relação ao tipo de público. Então, nesse estudo, eles não encontraram, né, efeitos positivos da creatina no aumento de massa muscular, mas eles em doses, né? Mas eles sugerem que sejam realizados mais estudos, né, para fazer realmente essa comprovação científica. E outra coisa, a creatina altera a função renal? Então, nesses resultados aqui, eles não encontraram que a creatina altera a função renal, porque a síntese dela ocorre nos rins, né? Mas entra, como eu tinha falado, até da proteína. Isso para indivíduos saudáveis não tem problema, mas se for alguma pessoa que já tem alguma disfunção renal, isso realmente pode acarretar em alteração da função renal. E a creatina, muitas pessoas associam o seu uso a como ficar inchado. Como eu havia descrito, aumento do volume de água total. A célula, ela incha, ela tem um armazenamento maior de água, mas isso também confere também aumento de massa muscular.
Só que o que acontece? Muitas vezes a pessoa deixa de tomar a creatina e ela sente que deu uma murchada. Então, isso também está relacionado, né, com o aumento desse volume de água que a creatina proporciona. Mas é um suplemento também bem descrito na literatura, utilizado também por atletas e até por pessoas que fazem academia, que confere benefícios durante o treino e melhora da performance. Entretanto, a creatina também, ela tem o seu uso diário, essa recomendação diária, ela não pode ser extravasada. A recomendação dela é de 1,5 a 3 gramas ao dia, né? O que pode estar acontecendo é o nutricionista ou o médico passar uma dose de 20 gramas de 5 a 7 dias para dar uma estimulada no organismo, que já tem alguns estudos que informaram que tem aumento de 20%, né, na melhora da atuação celular. Mas isso é só durante de 5 a 7 dias. Posteriormente, tem que voltar à recomendação normal de 1,5 a 3 gramas, né, de acordo com a individualidade de cada paciente, para não ultrapassar os limites informados pela Anvisa, nem conferir problemas da saúde. O HMB. HMB também é muito falado na parte esportiva, né, que é o bidroximetilbutirato. É o metabólito da leucina. Lembra da leucina que eu falei no BCAA? Né, 5% da leucina é desviado para a síntese de HMB. Então, quais são as hipóteses que esse HMB pode conferir? Ele estimula a síntese de proteínas musculares, aumenta a força, aumenta a massa muscular, diminui o catabolismo proteico ou a lesão muscular e reduz a gordura corporal. Então, para a população em geral, e mesmo para atletas de competição, não existe recomendação para o seu uso, devendo prevalecer a orientação de que não se deve usar. Então, aqui, eu trouxe um estudo que eles avaliaram esse HMB mais exercício físico, e aí eles encontraram que teve baixo impacto ou baixo na melhoria da composição corporal, força muscular e desempenho físico em adultos de 50 a 80 anos. Então, eles dizem que tem que ter futuros estudos, né, para poder fazer a indicação desses suplementos. Bom, a Lorena está perguntando, todo suplemento nutricional está indicado apenas ao desempenho do atleta ou existem formulações para a população comum baseada na faixa de idade? Então, Lorena, no início até mostrei uma tabelinha da Anvisa que mostra as quantidades de alguns produtos que devem ser utilizados de acordo com a idade, né, de 0 a 80 anos, até a idade que a gente considera 65 anos, que é dos idosos. Então, isso vai depender muito da sua finalidade, né? Para atletas, a recomendação pode ser uma, e para pessoas comuns, né, que fazem atividades desportivas, né, como amadores, a recomendação vai ser outra. Então, isso vai depender muito do seu médico ou da sua nutricionista que vai estar indicando esse suplemento para você. Vitamina D para quem não consome peixe, por exemplo, está indicado? Bom, a vitamina D, atualmente a gente tem encontrado várias pessoas apresentando deficiências relacionadas à vitamina D. E além disso, a vitamina D ela não está associada só à parte da alimentação, mas a exposição solar também aumenta a absorção de vitamina D. E o consumo de alimentos ricos em cálcio também estão associados às fontes de vitamina D. Então, isso tem que ser olhado de acordo com os seus exames e como que está a sua ingestão. Por exemplo, não precisa comer só peixe, nós encontramos vitamina D também no ovo, como por exemplo na gema. Então, pode ter algumas estratégias nutricionais para estar melhorando até a absorção da vitamina D, como por exemplo,
associar o consumo com boas fontes de gordura, como por exemplo castanhas, castanha do Pará, castanha do caju. Então, essa indicação da prescrição da vitamina D vai depender muito de cada paciente, tá bom? Aí aqui esse estudo eles avaliaram juntamente o HMB e a creatina, e essa junção eles tiveram, né, efeitos na performance esportiva, né, como aumento de força e performance anaeróbica, né, e também em 4 semanas na melhora da composição, eles tiveram aumento de massa muscular. Entretanto, essa combinação não apresentou efeitos positivos relacionados aos marcadores de dano de exercício muscular. Então, como todo estudo, né, a gente apresenta que teve efeitos positivos, mas não teve, por exemplo, teve aumento da massa magra, mas em relação aos marcadores de melhora de performance, não encontramos resultados. Então, a gente sempre fala que tem que ser realizados mais estudos para a gente poder falar, isso daqui pode ser utilizado ou isso não pode ser utilizado. A glutamina, muito utilizada também, é o aminoácido não essencial mais abundante e versátil do corpo e é considerado como aminoácido proteinogênico, ou seja, são aminoácidos incorporados às proteínas. Então, a gente encontra a glutamina em carnes, em leite, arroz, milho, tofu e também em ovos, são as principais fontes de glutamina. E estudos têm evidenciado que ela, administrada de forma parenteral, demonstrou que a maior oferta desse aminoácido pode atenuar a redução do plasma, né? Pode melhorar eventos de estresse metabólico, como em doenças como câncer, HIV, queimaduras e cirurgias. Então, essa utilização da glutamina ela tem sido utilizada na melhora de recuperação de pacientes hospitalares. Em relação à atividade esportiva, a gente não tem comprovação científica, principalmente na melhora da imunidade. Então, aqui, esse estudo é uma revisão sistemática, é uma meta-análise. Para vocês entenderem o que é uma revisão, quando a gente traz um estudo de revisão, é que ele pega todos os estudos que já foram realizados com glutamina, e aí eles fazem alguns critérios dos estudos, e aí vamos supor, eles elegem 25 estudos. E vamos supor, desses 25 estudos, 20 falaram que a glutamina não tem efeito no sistema imunológico. Isso é relevante, vocês não concordam? Né? A maioria dos estudos falaram que não tem, não afeta o sistema imunológico. Esse exemplo meu foi bem prático, só para vocês mostrarem muito como que é o caso desse estudo. Mas nessa revisão, a glutamina não afeta o sistema imunológico do atletismo, nem o desempenho aeróbico, nem a composição corporal. Então, às vezes a pessoa chega mas você tem que tomar glutamina se você for começar a treinar. Aí vocês já podem falar, olha, a Nutri deu uma aula e falou que não precisa tomar glutamina para melhora da performance. E eu até tinha colocado uma figurinha para vocês, eu acabei tirando, agora que eu vi. Que o pessoal, acho que vocês já devem ter ouvido as piadinhas de glutamina, água, limão e gratidão. Né? A gente sempre brinca isso, alguns nutricionistas, por que gratidão? Gratidão pela pessoa, a pessoa que está vendendo esse suplemento para você, ela está grata por você ter dado esse dinheiro para ela. Porque a glutamina não tem eficácia em relação ao desenvolvimento esportivo. Então, ou seja, você está dando um dinheiro para ela e ela está recebendo uma comissão e ela está super grata por você ter dado esse dinheiro tão fácil para ela. A L-carnitina é outro suplemento também que as pessoas falam muito, né, que está associado com o aumento da oxidação de ácidos graxos, né, no exercício longo, pouparia o glicogênio muscular, melhora da resistência à fadiga, redução da gordura corporal, reposição da carnitina perdida nos tratamentos. A maioria desses compostos, eles são naturais no nosso corpo, né? Então as pessoas pensam assim, se isso já tem no nosso organismo, por que eu não vou produzir?
Por que eu não vou ofertar? Mas essa questão de quando é da parte exógena, né, fora do nosso organismo, às vezes não confere tantos benefícios assim. Então, a ação da L-carnitina na produção de energia, né, através de ácidos graxos, isso no nosso organismo, né? Então, a carnitina vai ter essa função de estar fornecendo energia através da metabolização de ácidos graxos. Mas a suplementação de L-carnitina não afeta a concentração da carnitina muscular, metabolismo de gordura e perda de peso. Então, é considerado um suplemento aparentemente não efetivo. Então, as teorias têm pouco fundamento, existem poucas pesquisas científicas e muitas demonstram que não é um suplemento que é efetivo. O CLA. O CLA, o ácido linoleico conjugado, é um tipo de gordura trans formada a partir de ácidos graxos insaturados. Isso sugere que ele está relacionado com alterações da composição corporal, que ele pode levar a aumento de massa muscular e redução do percentual de gordura. Porém, as pesquisas ainda não confirmaram, né, não foi compreendido qual que é a ação desse ácido linoleico conjugado, né, ainda faltam diversos estudos em humanos. Então, é considerado suplemento aparentemente não efetivo e as teorias têm pouco fundamento científico. Existem poucas pesquisas e muitos mostram que não é efetivo. Então, a maioria desses que eu tenho trazido para vocês é em relação à parte esportiva. Porque se a gente for falar desse ácido conjugado, do CLA, ele tem sido associado com melhoras em doenças cardiovasculares, no câncer, mas na melhora da performance e associada a atividades físicas, a gente não tem efeito, é pouco efetivo. E aqui nós temos a cafeína, né? A cafeína, ela é destinada a aumentar a resistência aeróbica e exercícios físicos de longa duração. Ele é um estimulador do sistema nervoso central, né? Várias pessoas utilizam a cafeína como um pré-treino. E ele regula a síntese de catecolaminas, né, com atividade de neurotransmissores, ou seja, deixa a pessoa mais ativa, mais atenta e é amplamente utilizado, né, por diversas pessoas. Nesse estudo aqui, a suplementação da cafeína aumentou a performance anaeróbica tanto em atletas de elite quanto em atletas de recreação. Eu até havia esquecido de comentar, atualmente, até nos congressos que eu tenho participado, pessoas que só fazem academia têm sido descritas como atletas recreativos, que eles fazem uma recreação. Porque você vai na academia, ou então você faz uma atividade 1 hora por dia, né? E muitas vezes nem chega a ser 1 hora, chega a ser 40 minutos. E às vezes esse treino é de baixa a média intensidade. Claro que tem pessoas que fazem treinos de alta intensidade em 1 hora, mas em comparação ao atleta, tem atletas que treinam 3 vezes por dia e cerca de 6 a 9 horas por dia. Então, a intensidade desse atleta é muito alta, né? Então, a cafeína é bastante utilizada, tanto para os dois meios, e ela também já é um suplemento bastante bem delimitado, bem descrito na literatura, que ele tem comprovação. Mas lembrando, não são todas as pessoas que podem utilizar, né? Tem a quantidade de cafeína, né? Se a pessoa está começando a iniciar, tem a dose inicial. Então, tudo isso é importante ter a avaliação de um profissional. Eu sei que acontece muito, eu vou tomar cafeína porque, ou whey, qualquer um desses suplementos que eu falei. Porque meu amigo falou. Então, assim, deu certo para ele. E muitas vezes as pessoas se baseiam nisso. Deu certo para o meu amigo, então eu vou fazer do mesmo jeito. Então, tomem cuidado com isso, porque vocês podem estar colocando a vida de vocês em risco. Então, na rotulagem da cafeína, não pode constar que é anabolizante, que não é para hipertrofia muscular, massa muscular, queima de gorduras, aumento da capacidade sexual, anticatabólico e nem anabólico. Então, também nenhum desses outros suplementos podem estar com isso na rotulagem, porque esse efeito não é garantido. Isso vai variar de pessoa para pessoa. Tem gente que toma cafeína
toma 400, 500 miligramas de cafeína e não sente nada. E tem gente que toma 200 miligramas de cafeína e já começa a sentir taquicardia, começa a ter alteração da pressão. Então, por isso que a gente também não pode estar alegando esses atributos aos suplementos e também até para alimentos, para as pessoas, para a gente não oferecer risco, né, para as pessoas. Então, aqui é só para falar de alguns limites, né? Então, aqui eles falam que tem que ter uns limites de 15%. Carboidrato, proteína, fibra, aminoácidos essenciais, ácidos graxos, minerais e vitaminas. Limites com base na quantidade para obtenção de benefícios. Creatina, cafeína, fitoteróis e lactase. Sem limites devido à ausência da ingestão diária recomendada ou de benefícios comprovados. A carnitina, a coenzima 10, o licopeno, a anstatina, isso aqui são compostos bioativos, como eu tinha falado, glutamina e outros flavonoides. Então, você vai me perguntar, Nutri, eu preciso usar suplemento? Ou como que funciona o uso de suplementos? Se necessário. Se você precisar, se a sua alimentação ao longo do dia não oferecer todos os nutrientes necessários, aí sim o profissional vai avaliar, realmente está com deficiência nisso, a gente não conseguiu obter pela alimentação, a gente entra com um suplemento. Então, que só para voltar, eu sempre foco na reeducação alimentar, na mudança de estilo de vida, boa relação com alimentos e criação de hábitos. Porque o que acontece muitas vezes? As pessoas não querem saber de melhorar a alimentação, tem alto consumo de fast food, de refrigerante, de diversos outros alimentos ricos em gorduras, faz esse consumo exagerado, mas quer usar whey, quer usar creatina, quer usar outros suplementos, né? E isso muitas vezes não confere o objetivo que a pessoa quer e fala, mas eu estou treinando e estou tomando suplemento. Mas a alimentação também é importante. Então, antes de trabalhar, até entrar com a suplementação, a parte da reeducação alimentar, a boa relação com os alimentos, eu sempre priorizo como mais importante. E aí, depois que a pessoa aprende a criar os hábitos dela, a melhorar a alimentação, a gente vê a questão da suplementação. Então, aqui, como qualquer alimento, qualquer suplemento, não existe aquele que é vilão e nem herói. Então, a gente tem que sempre estimular a boa relação, né, dos alimentos de forma geral. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Espero que vocês tenham entendido um pouco sobre hoje.